Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente tá começando agora o 10º episódio. Décimo já, né? Do Acorda Maria Bonita. E aí, hoje a gente vai falar sobre... Relacionamento abusivo. Tema polêmico. Não, eu preciso dizer que logo no início, quando a gente pensou relacionamento abusivo, a gente fez... Deu medo. E tem muito assunto, né? Pra falar de relacionamento abusivo. Tem muitos exemplos, muito assunto. Nossa. Acho que hoje a gente vai fazer só uma pequena introdução. Pega leve, né? Mesmo. Vamos pegar leve. Vamos devagar, né? Vamos devagar com esse assunto. Contextualizar primeiro, né? Até porque, assim, tem muita coisa. Eu acho que tem muita coisa pra se falar. Tem muita coisa. Mas a gente vai devagar. E é bem delicado também, né? Delicado, e eu acho que a gente, em outros momentos, a gente vai acabar voltando nele, Sim, né? Acho sim. que sem querer, mas assim, inevitavelmente, a gente vai acabar voltando nele. E aí, pra gente começar a falar sobre relacionamento abusivo, e também faz link, né, com o nosso último episódio. As microagressões, né? Entre microagressões, microviolências, afinal de contas, o relacionamento abusivo, ele é construído nisso. Exato. Né? Aí, na verdade, ele é todo pautado dessas sutilezas, né? Dessas coisas que a gente não sabe. É engraçado, antes da gente entrar aqui pra gente explicar relacionamento abusivo, a gente vai passar pelos tipos de violência. Mas é engraçado a gente pensar os relacionamentos abusivos como, tipo assim, é um incômodo que a gente não sabe nomear, né? É assim, tá numa situação que a gente não sabe exatamente dizer por que eu tô, assim, eu acho que eu tenho aquele sentimento, assim, de... Não sei, mas não tá certo. Alguma coisa não tá legal, mas eu não sei o que é. E a primeira, eu acho que um dos principais pontos, né, iniciais, na verdade, na construção do relacionamento abusivo, é que a vítima nunca se dá conta. Ela demora muito para perceber o que está acontecendo. Às vezes as pessoas de fora até conseguem enxergar, mas quem está dentro não consegue. Por isso que é importante não julgar, né? Não julgar e falar ela que não é consegue fácil. enxergar, mas ela também não se sente bem. Entende? Não, Isso, ela sabe sim, que tem alguma coisa errada, mas às vezes até pela própria romantização de algumas atitudes. Ah, não, por exemplo, ciúme. Ciúme é como algo que... como sinônimo de gostar, né? De proteger. Enfim, essa questão acaba disfarçando algumas atitudes. E tá ligado à dependência emocional também, né? Com certeza. A pessoa tá ali, tipo, se me deixar, a culpa é minha, né? O problema foi meu, eu não vou conseguir mais viver sem aquela pessoa que é perfeita e maravilhosa e eu que tô cometendo vários e vários erros seguidos, né? Na cabeça da pessoa. Eu bem acho assim. que também passa um pouco pelo nosso, assim, pelas violências explícitas que ainda são muito presentes, né? Exato. É até a questão, né? Se não bateu, então, ele é bonzinho e tal. Ele gosta né? de mim, ele me trata bem, né? E eu acho que talvez é isso. É como, por exemplo, a gente sempre vê casos muito graves acontecendo ainda, né? De pessoas, de relacionamentos violentos. Aí as pessoas acham que essas violências não são tão, né? Nem consegue, tipo aqui, o que estava lá no outro episódio, né? Nem sequer é uma violência, nem consegue ver como algo violento. Sim. É tipo, mas ele não me bate, então se ele não me bate, ele não é. Justamente porque as pessoas ainda têm a visão do relacionamento abusivo quando tem a violência física, né? Mas só que a gente vai comentar os outros tipos de violência que podem estar presentes e às vezes passam despercebidos. Isso. Aí eu acho que isso é interessante a gente começar a explicar aí sobre os tipos de violência, né? Tipo assim, Isso. a gente sempre fica muito fechado em ver só a questão física. E não é só essa forma que se tem de diminuir, massacrar e acabar com a pessoa e acabar de verdade, sabe? Às vezes é engraçado que as pessoas se assustam com certas palavras porque causam impacto. Mas a verdade é que é essa mesmo, porque eles vão acabando com a gente. E às vezes é complicado, porque quando a mulher vem falar sobre relacionamento abusivo, fica muito aquilo de, será que é verdade? As pessoas julgam se é verdade, julgam se ela quer aparecer, falam muito, né, sobre a dor dela, se é real ou não. Mas para o homem não tem essa condenação, né? A pessoa não chega logo e diz assim, acredita, tô dizendo assim, acredita de fato no que a mulher tá falando,
né? Querem dizer, a gente tem que escutar os dois lados. Como assim? Quando a mulher tá falando sobre agressão, você ainda tem que escutar o outro lado? Assim, tem uma questão também, né? Que a gente tá falando de relacionamento abusivo, que na maior parte das vezes a vítima é a mulher. Pode ocorrer o inverso, mas é pouquíssimo usual, né? O mais comum é a vítima dentro do relacionamento abusivo ser a mulher. E também não é só num relacionamento com um homem. Sim, não só no relacionamento afetivo, né? Dentro de família também pode existir. Isso me fez lembrar que uma vez, né, já falando sobre esses assuntos e tal, veio uma pessoa, um cara, questionar sobre isso. Que o problema das feministas é porque só falavam dos homens como são os vilões, mas existem mulheres abusivas. Sim, existem, mas como o Fran disse, não é a maioria, são poucos os casos. Toda relação pode ter, né, o relacionamento abusivo, não só o cis, amizade, família também pode ter. E acho que, sim, tem uma questão, quando a gente fala, né, que na maior parte das vezes a vítima é a mulher, eu acho que é interessante falar, porque o homem, na maior parte das vezes, quando vai estar dentro de uma relação abusiva, o medo dele é ser humilhado. A mulher, o medo dela é ser morta quando sai. Exatamente, então, a gente tem essa diferença. Tá falando aqui de uma relação heterossexual, né? Por isso que a gente sempre está se referindo aqui, né? Ao papel do homem, da mulher. Pois é. Mas pode ser de várias formas, né? Isso. Na verdade, são relações de poder, né? Onde vai estar sendo colocado de forma desigual, né? essa situação. Mas eu acho que o que é interessante também, assim, é óbvio que a gente vai falar sobre esses tipos de violência. Esses tipos de violência, só que as mulheres, eu acho que isso é uma coisa meio que geral. As mulheres, quando saem do relacionamento abusivo, elas saem e, tipo assim, elas não conseguem se reconhecer. Existe uma perda, né, assim, de identidade muito grande, de tipo assim, e quando elas vão se afastando daquilo que elas vivenciaram, elas vão olhando e falam assim, caramba, eu era daquele jeito. Eu aceitava aquilo. Ou melhor, ele me transformou naquilo porque eu não era aquilo. E é o que está relacionado com a questão da dependência emocional também, que se cria, né? Que você se perde de si. Exatamente, que é a ideia do massacre, né? De você... Eu acho que essa fala é muito importante, porque dentro do relacionamento abusivo, né, que eu não sei, assim, quais as pessoas que estão assistindo já passaram, mas quem já passou consegue identificar isso bem, que é tipo assim, não se reconhece. Né? É completamente a destruição do que, si, e né? muitas vezes, né, a mulher, a pessoa se sente triste, né, não tá feliz, né, tá assim, tipo assim, eu não sou assim, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz. Não faz ideia como foi assim? que foi parar ali, né? Como foi que eu vim parar Parece que vai diminuindo aos poucos, você vai, né? Realmente, tem muito isso, a mulher parece que vai murchando, né, e acaba ficando ali escondida, né, na imagem daquela... É impossível, assim, a gente vai sempre acabar voltando pra relação, né? Homem e mulher. Porque é mais a nossa realidade, mas Sim. pode Pode ocorrer ser também em relações homoafetivas também pode ocorrer. Entre familiares também, né? Eu vejo, tem vários casos, né? De pais com filhos. E amizades também, dependendo da situação. Com certeza. Mas é incrível, porque de fato você olha, quando você lembra o que você viveu naquela relação e como elas geralmente são intensas, porque elas acabam tomando conta da sua vida, você fica, caramba, mas como é que eu me tornei isso, né? Como eu era isso. E é uma coisa muito chocante e há todo um desmame, eu acho, né? De tipo assim, de você aceitar, de você parar de ter raiva, porque eu acho que logo no início você fica com raiva, como é que eu fiz isso? A gente fica com raiva da gente, né? A gente fica com raiva da gente, a gente fica... Tem todo um período de punição e de se culpar, e também tem isso, você sai do relacionamento abusivo e você muitas vezes não fala no assunto porque você acha que a culpa daquele relacionamento era sua. Você fica constrangida também de falar sobre aquilo, né? E eu acho que isso também é uma coisa interessante a gente estar falando aqui, porque é uma coisa que pouco se fala. Por mais que ultimamente a gente tenha falado mais, mas eu acho que quase ninguém quer falar, né, sobre isso, porque tipo, você se sente tão idiota, né? Você se sente tão assim, essa coisa de você se perdeu tanto e você tem vergonha daquilo que você também ainda querem julgar a mulher que tá falando sobre isso, né? Condenar ela. Porque qual a mulher que quer tá falando que viveu um relacionamento abusivo e falar de todas as fragilidades? E pra isso, a gente volta de novo pro BBB, né? A gente pode voltar de novo pro BBB. O BBB tá sendo nossa grande vitrine, assim, de exemplos, né? Naquela relação lá. Da Carla com o Arthur, né? Que Exatamente. as pessoas ficavam culpando ela, como é que ela não consegue sair, como é que ela não enxerga.
Não vou mentir que em alguns momentos a gente Meu até gatilho, conversa, deu né? Todas fomos calmas É. em um momento da vida, com Pois certeza. é, a gente, meu Deus. E sabe uma coisa assim que mais me chocou? Talvez porque a gente vai fazendo, cada um tem o seu viés, né? Seu ponto de vista, e o que é que choca mais você tem a ver com suas experiências. E uma coisa assim que mais me impressionou foi a imagem dela antes de se relacionar com ele, né? Que tipo assim, linda, né? Tô aqui pra cumprir um propósito, né? Não tô afim de me relacionar com ninguém. Ele vai lá, dá flecha, faz papel de idiota geral. A questão da conquista, né? Era muito interessante pra ele. Isso tem a ver que o relacionamento abusivo é um ciclo, né? Que fala. Porque tem as fases. Tem a fase da conquista, aí tem a fase da agressão, aí depois tem a fase, chama a fase da lua de mel também, quando tá tudo bem. Fica nesse ciclo, né? Por isso que a pessoa às vezes não acaba consegue sair, enxergando. e não consegue sair. Porque acha, não, foi só Vai um melhorar. momento, vai melhorar. Fica Vai melhorar. esperando. E ele para outras pessoas também, né? Ele vai conversar com os amigos, com pessoas ao redor, e as pessoas vão ter outra imagem dele, que aí vai passando pra pessoa que tá se relacionando, né? E fala, ah, realmente, ele é assim, ele é assado, E como não é só ele é ruim, maravilhoso. porque tem a fase da lua de mel, aí é que você faz, não, mas ele não é tão ruim assim. Ah, mas tem partes boas, é óbvio que tem boas, porque se É. fosse só ruim, Você identificaria rápido, né? e você foge. Eu acho. E eu acho que até em um certo momento, dependendo do quanto você vai sendo destruída, depois fica tudo ruim, você não consegue nem sequer fugir. Mas aí, até lá, é um E processo. ainda tem outra coisa que aí volta pra questão da posição que a mulher se sente, assim, né? Quando a gente tava vendo algumas coisas, né, pra gravar, que eu vi a síndrome da Mulher Maravilha, que a mulher acha que tem o poder de salvar aquele homem. Ah, é. Isso Nossa, é e de resolver os resquício problemas, né? da ideia que é colocada sobre a mulher, da posição, né, de matriarca, mãe, aquela proteção. Vai aquela educar, coisa, a educadora, né? nossa, Eu vou complicado. pegar um cara de não sei Aham. quantos anos, né? Como se a gente menospreza a capacidade dele também, né? De pensar, meu senhor, você não aprendeu nada na sua vida até agora. é. É sério que eu vou ter que dizer, é sério que eu vou ter que tratar, te desresponsabilizando de tudo que você fez, faz e escolhe tudo. Aí agora eu vou te iluminar e vou te colocar no eixo. Então, meninas, assim, só pra a gente, né, deixar bem contextualizado, que a gente começou falando sobre violência física, né, que não tá dentro desse contexto, tá também, né, do relacionamento abusivo, tá, mas não é isso. Eu acho que a gente poderia agora falar também, né, dos outros tipos de agressões que existem no relacionamento abusivo. Então, gente, para contextualizar um pouco, né, sobre os tipos de violência, né, a gente reconhece, né, como 5 tipos, que a gente tem aí, além da questão física, né, que é a violência física, que é a agressão, que eu acho que é mais visível, né, para muitas pessoas, às vezes, infelizmente, só reconhece esse tipo de violência, né, tem a patrimonial também, né, que é quando, eu acho que eu vou logo explicando, aí depois, né, a gente vai explicando direitinho cada um. A patrimonial, que é quando o homem, ele tem um domínio ali, né, do poder financeiro sobre a mulher, e a mulher é dependente financeiramente, então ela não tem muita saída, né, daquele vínculo, daquele ambiente, infelizmente. E às vezes o homem, desde o começo do relacionamento, também faz tudo para que a mulher continue, né, permaneça naquela dependência financeira, né? Além dessa, tem a Mas aí, sexual. só falar um pouquinho dessa patrimonial, Fabrícia, porque assim, sempre passa essa coisa, né? É a questão econômica, é a dependência Sim. financeira, mas ela também tem as suas formas sutis de acontecer, porque eu acho que isso é uma coisa que pra mim é importante, porque muitas vezes a gente vê esses tipos de violência, aí quando você não sofre elas dessa forma que você tá lendo, você não identifica que tá passando porque ela é sutil. Então, por exemplo, a violência patrimonial pode ser aquele que vai lá e destrói uma coisa que você gosta. É aquela briga de namorado que ele quebra teu celular, né? Ou então toma o celular de você, né? É aquela briga em que ele quebra teus pratos. Ah, gente, a gente vai montar a mesa bem bonitinha, né? Aí no meio do debate ele vai e destrói aquela tua mesa que tu montou. Sabe? Isso é violência patrimonial. E ele também vai tirar coisas que você lutou pra conseguir, que são suas, né? Ou então serve como forma de como é que se chama? De chantagem, né? De tipo, eu lhe dei, eu lhe tiro.
Sim, com Eu lhe certeza. dei, eu lhe tiro, ele é meu. Eu dei pra você, mas não é seu. Mas eu lembrei também, Fê, que, por exemplo, dentro da patrimonial ainda tem a questão de que às vezes é colocado na sociedade que o homem tem que sustentar, né? Ele é o responsável por dar o sustento financeiro à mulher, então ele trabalha. Então isso também. São coisas que estão ligadas, são coisas de formas E às vezes as chantagens, diferentes. né? Eu vou parar de pagar a sua academia, né? E tipo, isso já também passa pela humilhação, são coisas sutis. Ou suspender entendeu? seu cartão, sei lá, às vezes a mulher recebe, né? E é uma cartão coisa ali pra que... fazer uma feira, sei lá. Isso, uma coisa que foi acordada. Então, se foi acordado, não tinha pra que... Quando ele faz, Essa isso é uma ameaça. atitude de violência. E aí a gente, como não está acostumado a lidar e entender que isso é uma forma de manipular, uma forma de te humilhar, uma forma de te diminuir, você não entende enxerga, né? isso como uma violência. Você acha que, mas se ele me deu, ele pode me tirar. Então, acha justo. Mas não é justo, porque ele tá ali já cavando tua cova. Na verdade, ele É vai importante ali... lembrar que nem todas as mulheres estão numa situação de independência, né? Econômica, financeira. Eu sei que mas aí são casos graves. Por exemplo, quando a mulher de fato não tem condições de trabalhar, que é completamente dependente economicamente, aí ela percebe isso mais nitidamente. Mas há situações de mulheres que têm seu trabalho, que têm o seu emprego, que são independentes financeiramente, mas ainda assim passam por situações de violência patrimonial e não conseguem perceber porque está nessas sutilezas. Quando a gente vai para violência sexual, por exemplo, também, que seria o mais comum o que a gente fala, né? É quando ele força a relação. Esse é o caso mais clássico, mais visível. Mas tem outras formas mais sutis. Quando o homem quer controlar se a mulher pode ou não engravidar, às vezes controla o uso de contraceptivos dela, às vezes, por exemplo, se ela engravidar, se ele tenta forçar ela a abortar, isso é um tipo de violência sexual, né? Se ele quer decidir, ela, não, você não vai ter esse filho. E acaba sendo até muito sutil também a questão, porque a mulher acha, não, você está dentro do relacionamento como se ela tivesse a obrigação de ter relações sexuais com aquele homem, mas só que não, no momento que ela não quer, né? Se ela se sentir obrigada, também é uma violência Ou se a namorada sexual. bebeu demais e tá lá desacordada, sei lá, em cima da cama, ele acha que tem um direito, né? Também de fazer o ter, uso do corpo dele, que aí não percebe que tá objetificando, né? Então, é a minha namorada, mas ela tá lá, eu posso ir lá e fazer sexo com ela. E tem, aí quando a gente vem para as relações modernas, eu acho que tem uma forma muito sutil também. Quando se fala em relacionamento aberto, que às vezes só uma parte é interessada e a mulher às vezes pode acabar aceitando, já tem a dependência emocional, acaba aceitando entrar naquela relação ou participar de uma relação, de um ato sexual com mais pessoas, se sente assim, né? Tem formas muito sutis que podem ocorrer e que estão dentro da violência sexual. Eu acho que isso é uma das coisas que faz com que as feministas sejam tão odiadas, sabe? Porque elas localizam, elas problematizam, e não é o problematismo de estar criando problema, não. É o problematiza no sentido de você abrir os seus olhos para refletir sobre situações de violência que existe, que você vivencia, mas que você não percebe, porque ela está ali envolvida na sutileza das coisas. E a forma como são colocadas essas situações, né? Ele não vai chegar, aquilo que a gente estava falando, ele não vai chegar e dizer diretamente. Vai ser assim, aquele arrodeio, aquela manipulação, que a mulher não consegue se dar conta. E aí tem um segundo momento do desconforto, sabe? Que é você perceber, isso também é muito difícil. Né? Você perceber quanto mulher que você se deixou passar por essa situação é algo muito ruim, sabe? Você se perceber que foi estuprada, porque se chama estupro quando você é violada, quando você não está consciente, acordada. Então aquele seu namorado que faz uso do seu corpo, né? Faz sexo com você enquanto você não está acordada, ele tá te estuprando. E é óbvio que é muito difícil para você pensar que, caramba, eu fui estuprada. Cair essa ficha é muito difícil, né? Então, eu acho que passa um pouco por aí você não querer escutar as feministas, porque elas vão problematizar uma coisa e jogar uma coisa que você precisa pensar. Olha, ele te usou, ele usou o teu corpo só e para dar prazer para ele, porque você estava desacordada, você não teve nada. Quando você pensa que sexo é troca, né? E às vezes pode nem estar de fato desacordada, mas às vezes a mulher pode dizer que não quer, o cara tipo que não aceita,
e ela acabar cedendo, mas num primeiro momento ela já tinha dito não. Então, a partir dali já é estupro. E às vezes acontece mesmo, porque muitas vezes as mulheres são educadas para isso, né? Pra aceitar para não sofrer a violência. Ela tá com medo de ser estuprada, aí ela aceita o estupro para não ser estuprada. Que é mais importante o prazer do homem do que o próprio, né? Mas às vezes, tipo assim, mas eu já tô aqui. Já tô nessa situação. Já vim parar aqui, eu tenho mais que aceitar. Porque se eu não aceitar, eu justifico qualquer tipo de violência física que ele vá ter comigo. Então é mais confortável ceder ao estupro para não ser estuprada. É uma coisa bem... E eu acho importante absurda. também, assim, dentro da nossa fala, os homens, né, quando os colegas, os amigos vierem contar algum tipo de história, nesse sentido, conseguir repreender os amigos, porque às vezes, né, o cara sabe que tá errado, escuta o amigo falando, mas tipo, eu acho que esse é o grande problema, naturalizar isso, porque a gente viveu essa vida toda, até hoje, naturalizando isso. E é o papel do homem no feminismo, né? Dentro como apoiador da gente. Eu acho que essa é a raiva das feministas, né? É a gente chegar e dizer, amigo, olha, sinceramente, não queria dizer, mas você tá estuprando, né? Quando você age dessa forma, você não tá agindo corretamente. E aí o cara, de repente, descobrir que ele, na cabeça dele, talvez nem tinha parado para pensar que ele estava estuprando, né? Mas estava também. Mas é preciso que a gente passe por essa desconstrução, sabe? Eu sei que é difícil criar um meio termo ali pra gente ter o diálogo e ao mesmo tempo, porque a raiva também é grande, né? E existem várias formas. Só pra terminar, Fabrícia, porque tipo, existe uma coisa que eu acho que é até bem comum, que a gente viu até no filme. Qual é o nome daquela série que a gente tava assistindo, Fran? Destroyed? Destroyed. Não lembro. A gente vai lembrar e vai colocar aqui, tá? A gente vai colocar aqui embaixo nos comentários. Mas que falava, por exemplo, do cara que tira a camisinha, né? Sim, no ato sexual, né? Quando ele tira a camisinha, sem a mulher perceber, isso se chama estupro, tá, gente? Que aí também as pessoas não sabem, né? Porque até no vídeo lá, fica claro de como isso acontece e nem a mulher percebe, né? Depois é que ela vai estudar sobre o assunto e fica assim, em choque em perceber de que, claro, porque ele fez uma atitude que não estava acordada dentro da relação. Exatamente. Né? Pois é. É isso. Aí a gente vai para os outros tipos, né, de violência. Seria a violência moral e a psicológica, que a gente estava comentando que são bem parecidas aí, esses tipos de violência, mas tem, assim, características diferentes, né? Que a moral seria com relação mais à conduta relacionada ao público, né? A mulher, né? Publicamente, né? Desmerecer, humilhar. Falar mal dela pros amigos, né? Exatamente. E acabar com a reputação. Isso, acabar com a reputação. E a psicológica seria mais no âmbito de ocasionar os transtornos, né? Que aí acaba vindo toda a depressão, né? Toda a ansiedade. E é algo que essa psicológica, ela é muito cruel. Ela é muito cruel e muito sutil, né? Porque vem umas coisinhas, né? tão pequenas, sabe? É aquela coisa de, tipo, elogiar o outro e não te elogiar, né? Elogia a tua amiga, né? Mas não te elogia, sabe? Elogia a outra pessoa, mas não a você, não consegue te enxergar e vai alimentando aquela tua baixa autoestima. Isso, né? Faz você se sentir diminuída, né? Só que de formas muito sutis. Vai vendo maldade em você. Nossa, essa é ótima. Ver maldade em você onde não tem. E faz com que você duvide sobre quem você é. De verdade. Tipo assim, você passa a sua vida inteira se construindo, tentando saber quem você é. Mas o cara, nesse relacionamento, na violência psicológica, ele vai criando situações e te colocando que faz você duvidar de quem você é. Aí a gente volta pro gaslighting, né? Que a gente falou no episódio passado. Que é muito isso. O homem agir de tal forma que a mulher fica pensando que ela tá sendo louca, que ele tem razão, que ela tá errada. Você é egoísta, né? Você é egoísta, você só pensa em você. Tudo em você é eu. Você não consegue enxergar o outro. Você não consegue me valorizar. E eu acho que é esse tipo de violência que é bem característico, assim, quando acaba que mulheres, assim, a gente se dá conta, né, por exemplo, de que, caramba, mas eu achava que eu sabia de tudo sobre um relacionamento abusivo, quando o cara estava sendo abusivo, né,
das agressões físicas, não sei o que, eu nunca passei por isso. Quando você vê, você passou por um tipo de agressão também, que aí você tá destruída lá e não sabia que estava passando. E assim, caramba, sei lá, eu achava que eu tinha tanto conhecimento, sei lá, eu achava que eu conversava tanto com as pessoas. E ele que acusa de coisas que você sempre soube que seria incapaz de fazer. Não faz sentido, você fica... justamente, não faz sentido porque eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer isso. Mas você valoriza tanto a voz daquela outra pessoa que tá com você, porque você tá numa ideia de construção de um relacionamento, a gente volta pra dependência que você fez. também. Você faz, caramba, então quer dizer que eu posso estar errada, porque aí você se autocritica, né? Então eu nunca tinha visto pelo ponto de vista dele, eu preciso me repensar, eu preciso me... E nisso você vai, se diminuindo, se acabando para entender o outro. Sobre questões que nem existiam, sobre problemas que nem existiam, sobre coisas que nem era você. Era apenas uma forma dele estar ali te manipulando. Porque eu acho que relacionamento abusivo é muita manipulação. Com certeza. E é importante dizer que não... Tipo, nada que você faça nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Você vai fazer de tudo para agradar... E nunca vai ser suficiente, porque é característico do relacionamento abusivo, que ele vai querer que você se sinta mal. Então, você age de uma forma... tá ruim, né? Você age imagina que ele gostaria que você agisse, está ruim também. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Eu acho que mesmo se tivesse bom, ele ainda não iria dizer. Eu fico, às vezes, uma coisa que eu fico pensando, até que ponto o outro, e aí isso eu gostaria de convidados aqui também pra gente poder tentar entender mais sobre isso, até que ponto o outro consegue entender que tá sendo abusivo. É óbvio que existe um que vai estar numa situação mais confortável e outro não. Mas até que ponto existe uma consciência disso? Até acho que é importante falar disso, porque, assim, atitudes abusivas, infelizmente, mais uma vez a gente volta, meu Deus, tudo volta para a história passando aqui. Para como a sociedade foi construída, que a gente normaliza algumas coisas que acabam induzindo a se terem atitudes abusivas dentro dos relacionamentos que a gente não enxerga como abusivas porque normalizou. Né? Isso é importante falar, que todo mundo pode ter atitude abusiva dentro de um relacionamento. Mas o relacionamento abusivo em si é quando realmente aquilo gira em torno dessas atitudes o tempo inteiro, quando vira aquele ciclo, né? Aquele ciclo vicioso. Acho que é bom fazer essa diferenciação. Agora, eu acho que assim, uma coisa interessante para se pensar, porque como eu, por exemplo, todo mundo viveu um relacionamento abusivo, né? Mas quando você sai do relacionamento abusivo, você fica naquela dúvida sobre até que ponto o outro tinha consciência do que estava fazendo com você. Aí você fica nessa, né? Caramba, será que se eu tivesse sido mais assertiva, se eu tivesse me posicionado mais, se eu tivesse me defendido mais de mim mesma e dessa relação, será que se eu tivesse agido assim, ele não teria agido dessa forma? Será que eu... Aí é aquela coisa da culpa, né? Então, eu acho que assim, a questão é também perceber o abusador depois, qual é a atitude dele, né? Eu acho que isso é uma coisa, né? Assim, é um padrão de comportamento. Isso, acho que é uma forma de... Porque eu acho que é muito difícil. Eu vou dizer que eu acho muito difícil. Até hoje, assim, eu fico em dúvida em alguns momentos. Será que foi abusivo? Será que não foi? Será que eu estou exagerando? Essa é a grande dúvida, é muito exatamente. Complicado. É isso. Será que foram atitudes isoladas ou será que era um relacionamento abusivo? A gente fica com essa será dúvida. Que ele é abusador ou foi a circunstância que criou ele? Isso. Né? Aí eu acho que isso que tu falou, se vira um padrão, se às vezes você acaba sabendo que ele teve esse tipo de comportamento em outro relacionamento... Exatamente. Aí ajuda a identificar. Mas aí é que que realmente... como é que a gente vai saber se é um padrão ou se não é, se a gente não fala sobre isso? Pois é. Mas o problema é que quando a gente fala, aí é a louca, né? A ex-louca. A ex-louca. É muito complicado. É muito complicado. Mas aí que tá. Mas eu acho que é nesse aí que cria um certo medo muito grande da fala das mulheres, da conversa das mulheres. Com certeza. Sobre os relacionamentos e sobre esse tipo de violência. Porque a gente sempre tem, muitas vezes, a visão de uma história que é contada por quem abusou. Porque quem abusou acaba tendo esse poder de voz mais ativo. E às vezes quem passou por isso, que conseguiu sair depois de um esforço que nem sabe como foi aquilo, porque
pra Tem que terminar se o amar relacionamento. muito, né? Assim, tem que ser um amor próprio aí. E assim, não é do noite pro dia Não. que nasce esse amor próprio É aí, muito não. complicado você se recuperar, né? Pois desse é. Aí, não, mas relacionamento. aí ninguém fala nesse assunto, né? Essa coisa de como identificar que aquele cara, ele foi abusivo e continua tendo padrões de comportamento abusivo. Aí a ex, quando fala, é a doida, né? A ciumenta, é a que tá querendo... E aí a gente entende por que se cria essas relações, né? Como se fossem inimizades e ódio entre a atual e a ex. Para que elas não Exatamente. se encontrem, para que elas não dialoguem, para que Até elas não porque, se procurem. primeiro, né, ele mesmo já começa falando mal da ex pra você já ficar com o pé atrás com ela. Sim. Sem quando ele não cria situações pra causar o ciúme, né? Ele manda aquela mensagem pra ex pra depois dizer, tá vendo? Ela não larga do meu pé. Uhum. Ela vive aqui atrás de mim. E aí nisso ele já alimenta na atual uma disputa com a ex pra ela odiá-la. Você vai ter que odiar a minha ex, porque olha só, ela enche o saco, ela faz inferno aqui no nosso relacionamento. Pois é. Ele não é claro com a atual, cria situações, né, para desestabilizar muitas vezes ela, né? E aí ela, assim, acaba alimentando o ódio que não se sabe o porquê, né? Por que eu odeio tanto aquela pessoa, né? Às vezes nem chega a pensar, já cria logo, né, o estereótipo de que, não, ela é ex, ela tava mesmo Ela querendo... era louca. Ela né? é louca, Ela não tinha ela tem paciência alguma que eu coisa com tenho. ele ainda, Porque né? Eu, Ou, não, sei porque lá, tem eu várias vou situações. resolver agora. Eu sou a redentora, né? Eu vou consertar esse homem, né? Ela não conseguiu, mas eu vou conseguir, porque tem essa também de ser única. E eu acho que é importante a gente falar que, tipo, é isso, é difícil quem tá dentro de um relacionamento abusivo conseguir enxergar. Então, acho que muitas vezes é importante a gente não julgar a pessoa que tá dentro, Com né? certeza. Nem depois, quando Sim, sair. a forma que a gente tem que tentar ajudar é justamente repassando essas informações para ela mesma conseguir se dando conta aos poucos dessas situações. Nada de É, cancelamento. Por isso, mulheres conversem entre si, né? Que é muito importante. E se você viver um relacionamento com um abusador, eu acho que é importante também que você fale isso pra atual, mesmo ela acreditando ou não acreditando. Eu acho Aí que isso quem é bem vai importante. fazer, o que ela vai fazer com a informação? Eu acho que o que ela vai fazer com a informação, aí tudo bem, é uma decisão dela e não deve ser julgada também. Exatamente. E a atual, se tiver dúvidas, procura a ex. Se a ex quer conversar ou não quer, também é outra situação. Mas assim, acho não que a fica conversa, com a o dúvida, diálogo, né? Não exatamente. fica com a dúvida. E não acha que assim, não, ele é perfeito, eu sou errada, né? Não, que eu acho que é importante isso também. E acho que vai virar lema, né? Fiquemos atentas, né? Fiquemos atentas, até porque, como a gente falou, é difícil identificar. São coisas, muitas vezes, bem sutis, então... E quando a gente vê, a gente tá fazendo essa violência. Nós mesmos proporcionamos a violência contra nós mesmos para se adequar ao desejo daquele ser amado, né? Então, para deixá-lo feliz, a gente se violenta, né? E não percebe que, na verdade, é uma forma sutil dele nos violentar. Eu acho que é isso, gente, pra começar o nosso assunto aqui sobre relacionamento Com certeza, tem muita coisa pra falar, mas... E se vocês quiserem contar alguma coisa, sentir à vontade também, né? Pode falar com a gente. Fala com a lá gente, tem no um canal, Insta. tem um Insta. Isso. E se inscreve no canal. Manda esse vídeo também, se você tem alguma amiga. Compartilha. Seria uma forma de ajudar, né? Curte. Isso. É isso. É isso. Até o próximo. Beijo, Tchau, tchau. E aí, Marcão? Ai, caramba.